uma atitude. Então toda atitude é tomada baseado em um pensamento. Percebe? Por isso que não justifica nenhum de nós ficar assim: ah, mas eu errei porque o fulano me fez errar. Não, você errou porque você quis. Não tem esse negócio: ah não, o fulano lá me chamou lá para a boca, eu fui lá na boca, e o fulano me levou para o buraco, eu quebrei minha vida. Ué, quebrou porque você quis. Entende? Porque se você não quisesse, você não seria lá. Ah, é duro, Carlos Fraga, é duro falar isso, mas é verdade. Nós precisamos aprender a deixar de culpar o mundo inteiro e assumir as nossas culpas. Quando assumimos as nossas culpas, a gente começa o quê? A sair do quê? A controlar o id, ou seja, e passa a praticar os princípios morais. Beleza, entendeu aí, pessoal? Joinha. Cadê o apagador? Bom, essa parte aqui já expliquei. Joia. Tá, ok, tá. Ok, então ó, a outra parte, porque eu falei do, né? A primeira parte é o primeiro nível. O segundo nível é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E o inconsciente. Tá. Quem é o consciente? O consciente é tudo que está acontecendo aqui no momento, é o consciente. Você está conectado no agora. O seu consciente é o que grava tudo que está acontecendo no momento. Beleza? Quando nós vamos para a neurolinguística, quando o indivíduo vai dormir, então todas as imagens, tudo aquilo que ele passou, gravou na mente. Isso vai passar por um processo de limpeza. Por exemplo, você está, naquele dia alguém falou assim, cara, você é muito irresponsável, um exemplo, e você se magoou com aquilo ali. Alguém falou que você é irresponsável, desrespeitou a sua moral. Beleza. Mas aí no mesmo dia, você viu um carro que você não conhece, fechando um menino numa bicicleta lá, que você também não conhece. No final do dia, o que o cérebro vai gravar? O que ele vai gravar? Ele vai gravar o menino que foi fechado pelo carro ou a pessoa que desrespeitou você? Ele vai gravar o que marcou mais, ou seja, o sentimento de desrespeito. É assim que o cérebro funciona. Ele vai gravar aquilo que marcou você. Ah, foi uma alegria, eu me alegrei, eu fiquei feliz naquele dia. Então o cérebro vai gravar. Ele vai gravar, virar uma memória. Aí aquele guri, ele pode até se lembrar do outro dia, mas não é relevante, e com o tempo o cérebro apaga. Quando você vai dormir, ele vai dar uma limpeza e vai só gravar e guardar o que gravou, o que marcou a sua vida. Beleza. Aquilo ali, da consciência, isso que eu te falei, vai ficar na pré-consciência. Aqui é que passa pela malha fina. Então tudo que marcou você, joga no inconsciente. Eric Kendall, né, que foi um neurologista, que é um neurologista que está vivo até hoje, que ganhou o prêmio Nobel no ano 2000, ele conseguiu provar a inconsciência fisicamente. Então a sua inconsciência, ou seja, a área do seu cérebro que grava a sua memória, as suas memórias, está exatamente atrás da sua testa. Então aqui está o sistema límbico, aqui no meio, que eu vou explicar depois, e atrás da sua testa aí está o campo que grava todo o seu histórico da sua vida, ou seja, está atrás da sua testa quem você é. Entende? Ok, beleza. Uma vez explicado isso, aí nós vamos entrar na questão dos transtornos. Percebem? Bom, o que é um transtorno? Transtorno é tudo aquilo que desequilibra o indivíduo. Por exemplo, aqui está um indivíduo e o cérebro. Veja bem, ó.
está aí no cérebro e tal. Toda a estrutura, tudo aquilo que você passa, seja uma pressão, seja crítica, seja alegria, infelicidade, tudo aquilo, o cérebro, ele tem uma capacidade para poder dar conta de tudo aquilo que vem na sua mente. Olha, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou com vontade de chorar, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou invocado, eu estou odiando, eu estou bem, eu estou mal, eu estou tendo angústias, enfim, tudo aquilo, por enquanto, ou seja, está aqui o cérebro, mas tudo que acontece está em torno do cérebro. Só que, assim como todo sistema, tudo tem um limite. Por exemplo, se você enche o seu celular de um monte de coisas, o que vai acontecer? O celular vai começar a ficar lerdo, né? Ficar devagar, não vai funcionar direito. Daqui a pouco ele dá uma pane. Você tem que fazer o quê? Redefinir, formatar, né? Formatar o celular e vai resetar tudo e vai o quê? Limpar o quê? A memória. É isso. Então, aqui, ou seja, tudo aquilo que o cérebro não consegue dar conta, para não comprometer o sistema, o que acontece? Ele vai dando origem ao que nós chamamos de transtornos. O transtorno é aquilo que está aqui, o cérebro, está aqui o que está em torno, mas o transtorno é aquilo que fica perturbando em torno do cérebro. Então, o transtorno é tudo aquilo que está desequilibrando o seu sistema nervoso. É por isso que as pessoas passam a ter dificuldades emocionais. Então, dependendo do comprometimento em que está o seu sistema, né, ele vai começar a gerar um transtorno. Vai gerar um transtorno. Agora, existem os transtornos que mais acontecem e acometem as pessoas. Percebe? E é sobre isso que nós vamos entrar nesse momento. Pastor, seria algo... o transtorno seria algo que está incomodando a normalidade. Perfeitamente. Por exemplo, o transtorno sempre tem uma justificativa. Percebe? Porque quando nós, vamos supor, lembra daquele versículo que fala assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A palavra fala isso, né? Então, por que logo a própria Bíblia Sagrada fala, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós? Veja bem, porque até a palavra, até a Bíblia Sagrada reconhece que a ansiedade é uma das coisas que mais afetam as pessoas. Para você ter ideia, hoje os transtornos de ansiedade, tudo que vem da ansiedade, todos os transtornos que a ansiedade provoca, ela compromete hoje 20% da população brasileira. É muita gente, ou seja, todo mundo tem algum tipo de transtorno. No ano 2020, o Brasil vai sair do quarto, ano que vem, está saindo do quarto para o segundo lugar em número de pessoas com mais transtornos no planeta Terra. Você entende? Por quê isso acontece? Vamos lá. Primeira coisa, transtorno de personalidade generalizado. Ou generalizado. Esse transtorno de personalidade que vem, que é um subtipo da ansiedade, mas deixa eu explicar para você o que é ansiedade. Ansiedade vem de ânsia. Todo mundo aqui tem história de perdas também. Então, quando nós perdemos as coisas,
Você queria muito alguma coisa, lutou muito por algo, mas você de repente perdeu aquele algo. Então, o perder aquele algo, quando você está agora, em primeiro momento, a pessoa, não, eu perdi, mas eu vou lutar para reconquistar aquilo ali. Eu perdi família, eu perdi relacionamentos, eu perdi casamento, eu perdi namorada, eu perdi emprego, eu perdi a faculdade, eu perdi os estudos, eu perdi a dignidade, eu perdi tudo, perdi minha vida espiritual, até perdi o contato com Deus, porque eu me desviei. Então a pessoa começa ela perde, então ela agora, em primeiro momento, todo mundo, não, eu vou conseguir. Só que ela vai tentando reconquistar, tentando, e aí como não é tão fácil como na vez anterior, a pessoa passa a desenvolver o medo, porque ansiedade não é pressa nem impaciência. No original, ansiedade significa medo. Por quê? Medo de não conquistar mais o que se perdeu, mas também medo de conquistar e perder de novo. Por isso que a pessoa que tem transtorno de ansiedade ou ansiedade, ela está conectada ao mesmo tempo ao passado e ao futuro. Ela vive os dois tempos, só não vive o presente. Percebe? Então nós vamos entrar no segundo horário, tá? É para a gente resolver isso aí. Entende? Então, nesse primeiro momento, estamos explicando o que acontece para o indivíduo. Depois eu falo sobre a questão do tratamento do segundo horário. Então, queridos, o transtorno. Mas quais são os sintomas? Quais são os sintomas do transtorno de personalidade generalizado? Está ocioso, a pessoa não faz nada, angústia, a pessoa muito tensa, tá? todo tempo está tenso, e todo tempo, aquela, sabe? Ela não consegue se concentrar, ela não consegue manter relacionamentos firmes, ela se torna uma pessoa também impaciente, também uma pessoa assim, que quer tudo para já, compreende? E vem os sintomas em detrimento desse transtorno. Aí vai gerar revoltas, a revolta gera outros complexos. O problema é que uma questão vai gerar um monte. Aí a pessoa fica doida, vai pegando outros transtornos. Doido no sentido assim, poxa, já estou com ansiedade, agora já estou com tremedeira, já estou com taquicardia, já estou tendo febre, eu já, percebe? Veja bem, queridos, entende uma coisa, existe, todo sentimento é abstrato. Por que o sentimento é abstrato? Abstrato é aquilo que eu consigo sentir, mas não consigo ver nem tocar. Por exemplo, o vento é abstrato, Deus é abstrato, fé é abstrato. Abstrato é aquilo que você não consegue ver nem tocar, mas consegue sentir. Então o sentimento, ele é abstrato. Você sente que não está bem, você sente que está nervoso, você sente que está tendo taquicardia, sente que está tendo sono demais, que escurece, sente que está tendo situações em que você não está tendo controle, você sente. Agora, enquanto está nesse campo do sentimento, aí vem a questão do tratamento, as formas de tratamento, como fazer esse tratamento, entende? Ok, entretanto, o que acontece? Quando está no campo das emoções, beleza, ainda há uma salvação. Mas não tem outra forma? Tem. O problema é que de outra forma dá mais trabalho. Veja bem, quando o sentimento, ele se aloja num lugar chamado sistema límbico. O que é o sistema límbico? O centro do seu cérebro está o sistema límbico. O sistema límbico é aquilo que define dentro de nós o que é emocional e o que é racional. Ele vai definir se aquela imagem que a pessoa tem vai ficar somente no campo das emoções ou vai transformar aquela emoção em física. Então o indivíduo, ele começa a pensar, poxa, eu fui abandonado, eu me sinto rejeitado pelo meu pai, eu me sinto rejeitado pela minha família, as pessoas elas não me ligam, eu estou aqui internado, ninguém escreve para mim, ninguém me liga, eu sou abandonado, meu Deus, quem serve de mim? A pessoa começa a ficar imaginando, imagina, e imaginação vocês têm bastante tempo para imaginar.
Aí imagina quando a pessoa começa a ter essas imaginações constantemente, ela vai desenvolver os quadros. Primeiro, neurose, psicose, e ela vai desenvolver problemas no físico, porque todas as vezes o nosso sistema emocional, a nossa mente, para não comprometer o sistema límbico, o que o cérebro faz? Ele vai transformar aquele sentimento em algo físico. Ele vai transformar aquela ansiedade em algo físico. Aí vai ter tremor, taquicardia, tontura, falta de ar, medo, percebe? Pânico. E aí a pessoa começa a desenvolver vários quadros. Então, a ansiedade é o início da desgraça. Só que ele pode sim ter cura, o controle. Deixa eu falar uma coisa para você: a ansiedade não é uma coisa ruim. Nós precisamos de ansiedade para viver. Por quê? Eu estou ansiando passar pelo meu processo na clínica até que eu possa me recuperar e eu possa voltar à minha vida normal. Isso é ansiedade saudável. Agora, quando a ansiedade ela começa a comprometer tua vida, dá problema no físico, cai cabelo, nasce tumores, porque pode nascer, percebe? Coceira, cai cabelo, as unhas vai caindo. A pessoa começa a perder o sono, perder a fome, ou então quer comer demais. A pessoa quer sorrir demais, ou então não quer sorrir. A pessoa quer ficar isolada lá dentro do quarto, ela não quer conversar com ninguém. Ela fica no canto ali parada, não quer se relacionar. Por quê? Porque vai desenvolvendo outros quadros, que é fobia social. A fobia social é quando a pessoa não quer conversar com outros, ele quer ficar na dele. E a depressão provoca isso. Entende? A depressão. Então, quando a ansiedade ele é feito pelo cérebro uma leitura em que aquele sistema está sendo comprometido, o que o cérebro faz? Ele pega aquele sentimento, transforma em algo físico. Aí a pessoa começa a sofrer no físico os problemas. Aí vai no UPA, aí o médico fala assim: olha, de fato você está com problema. Está tendo um ataque cardíaco, por exemplo. O coração batendo muito forte, a pessoa ficando muito nervosa, você está tendo. Então fala o seguinte: vai ter que ir para o cardiologista. Ó, pessoal, um sentimento virou físico, aí já vai para o cardiologista. O cardiologista vai passar remédio, medicação. Queridos, nós seres humanos temos um grande problema. Nós achamos que pelo fato de estar tomando só uma medicação, está tudo bem. Não, eu vou no psiquiatra e o psiquiatra vai me passar até uma tarja preta para eu tomar. Eu vou tomar aquilo ali, vou ficar joia e beleza. Aí a pessoa, ela precisa o quê? Tomar uma tarja preta, aí então acabou aquele ali, vai tomar uma outra e ela vai passando a vida, virando um faixa preta. Porque a leitura que as pessoas fazem é de que não, eu não vou fazer uma terapia, eu vou logo no psiquiatra. Isso aí. Como diz o apóstolo João Pereira lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro, ele fala assim: gente, ao invés de adoecer, ao invés de orar pela cura, evita adoecer. Esse é o problema. As pessoas, elas não buscam tratamento, e aí o que acontece? Aí elas querem ser tratadas, vai lá, receitou, tomou uma taxa vermelha, taxa preta, um ansiolítico, tô de boa, mano, tô curado. Aí o que acontece? Queridos, preste atenção, vou vem cá. Quero tirar esse exemplo, tá? Ele foi medicado, foi lá, passou no psiquiatra, não foi, nem foi no psicólogo, já foi lá pedindo psiquiatra também, né? Ou então o psicólogo sugeriu: olha, você precisa passar, fazer terapia, você precisa tratar o comportamento para você melhorar. A pessoa não, tá, já faz um pedido logo para um psiquiatra para poder ser medicado, né? Passou. Quando você toma o medicamento, o que acontece, queridos? O medicamento vai o quê? Vai lhe dar um estado. Você vai ter um alívio, o ansiolítico vai deixar você zen, com preguiça de pensar, vai ficar de boa. Entretanto, o que acontece? Aí, ele está tomando lá a medicação. Quando acaba o efeito, quem é que aparece? Ele. Entende? Quando acaba o efeito, você aparece de novo. Aí tem que tomar o outro, que é para você permanecer sendo aquela pessoa, aquela lente ela cria uma realidade que nós não somos.
Percebe? Ué, mas não posso ser medicado? Pode sim e deve. Quando é identificado de que você já passou para o sistema límbico já transformou suas emoções para ser querido. Quando o sistema límbico transforma suas emoções em físico, ou seja, em algo cognitivo, que é aquele que afeta o corpo, percebe? Aí a pessoa não tem jeito, vai ter que fazer terapia, ser acompanhado por um psicólogo e também por um especialista, psiquiatra ou pessoas da área. Então, queridos, o que acontece? E eu estou falando isso para você entender. Não estou bem, tomou de pirona. Não estou bem, tomou essa. Não estou bem. Aí sai se medicando feito louco, achando que porque está se medicando está curado. Pelo contrário, ainda arranja outro problema, que é o transtorno de hipocondrismo. É aquela pessoa que acredita que ela precisa tomar alguma coisa para ser alguém. Geralmente o hipocondríaco, ele já tem um combinado com a rosa mística, já tem um combinado com a Unimed, ou com Bem Saúde, já tem. Por quê? Porque ele acha que se ficar doente já vai morrer. Aí tem uma caixa de remédio lá, um altar de remédios para ele tomar. Mas por que, queridos? Porque nós temos uma cultura de fazer as coisas mais rapidinho, tá ligado? A gente quer um alívio imediato. Ao invés de tratar os nossos transtornos, o que nós pegamos? Vamos fumar maconha. A gente vai se drogar, fumar crack, vai se drogar por quê? Para sair daquela realidade, que já é um outro transtorno, o transtorno da desrealização. Gente, a psicose, o que é transtorno psicótico? É quando o indivíduo, ele caminha em crenças que não existem, ele crê naquilo que não é real, naquilo que é irreal. Então ele coloca uma mentalidade, ele cria uma fantasia, ele cria um mundo para ele, e ele quer caminhar e marchar em cima daquele mundo. Então aquela psicose está fazendo aquele indivíduo viver um transtorno chamado desrealização. É quando o indivíduo começa a viver dentro de uma realidade alternativa e ele não consegue caminhar dentro da realidade normal, real. Por isso que ele tem o transtorno de psicose ou transtorno psicótico, porque ele caminha em cima de outras imagens. Gente, neurose, o indivíduo coloca, que é outro transtorno, neurose, o indivíduo coloca na mente um pensar, aí ele pensa, aí ele pega aquilo ali e começa a pensar de novo, no outro dia pensa de novo, no outro dia pensa de novo, e ele pensa, o que vai acontecer? Quando o indivíduo tem o hábito de ficar pensando entre 12 e 13 anos, até os 33, 34, 35 anos, ele vai desenvolver essa neurose dele, pensar demais, imaginar demais, caminhar em cima da realidade que está imaginando, pensando. O que acontece? A mente vai acostumar com aquele pensamento constante, vai gerar uma coisa chamada esquizofrenia. O transtorno de esquizofrenia, o que é? É quando o indivíduo, a palavra esquizofrenia, esquiz vem do grego clássico, significa mente, frenia significa dividido. Então, o transtorno de esquizofrenia, o indivíduo que é esquizofrênico, que tem quadro esquizofrênico, ele tem uma mente dividida. Então ele pensou demais, ele caminha em cima de um mundo que não existe, ele vai ter um transtorno. Estou sendo perseguido, alguém está na minha cola, Kleber, alguém está me vendo. Percebe? A pessoa começa, não, olha, tem alguém aqui, tem alguém. Aí começa a andar todo esquisito. Por quê? Porque ele imagina no mundo dele de que ele está sendo perseguido. Então o esquizofrênico, ele tem uma divisão. Veja bem, em primeira instância, a pessoa o esquizofrênico, ele ouve voz. Aí você pergunta, mas Carlos Fraga, neuropsicólogo, o que é isso? Que voz não é essa que ele ouve? A dele mesmo. Percebe? A dele mesmo. E de outro que ele imaginou. Ele começa a ouvir vozes, ele começa a ouvir comandos. E se uma pessoa esquizofrênica, ela está sozinha em uma crise, então se houver um comando para vai lá e se suicida, ele vai lá e se mata. Ele vai lá e se suicida. Caça qualquer cadastro
qualquer gravata, qualquer coisa, uma corda, se ele tiver acesso, ele vai lá e se suicida. Por quê? Porque a mente dele, ou seja, uma das personalidades real, das realidades alternativas que ele vive, está ordenando: você precisa se matar, mano. Você entende? Então, queridos, tudo isso pode ser evitado? Pode, mas precisa de tratamento. É sério. Mas por que muitas pessoas, Carlos Fraga, não buscam tratamento? Primeiro, porque tem seres humanos que acham que nasceu para ser super-herói. Não, eu sou eu mesmo, porque eu sou um cara assim, porque eu mando a minha vida, porque eu tenho controle, porque eu consigo. Aí ele vai entrar no campo do orgulho. Não, porque a minha família, eu tenho que provar para a minha família que eu sou bom mesmo, que eu vou sair dessa. E ele não vai sair, porque ele é frágil. Ele não entendeu que ele é forte de temperamento, mas ele é uma pessoa frágil. Ele precisa de cuidados. Entende? O orgulho é um dos piores transtornos que existe. A mania de querer estar sempre correto é um dos piores transtornos na vida do ser humano. Aí fica com medo. Aí tem que provar para todo mundo que ele é forte. Aí quando cai aquela fortaleza dele, aí a pessoa começa a entrar o quê? Na chamada depressão. Vamos entrar na questão da depressão. Gente, o que é depressão? O que é depressão? Pessoal, pressão. Aí tem a depressão. A depressão é a pressão sobre a pressão. Percebe? Tudo aquilo que a pessoa acumula na vida dela e que ela não consegue dar conta e que vira uma pressão. Um cobra, marido que cobra da mulher, a mulher cobra do marido, o filho cobra dos pais. A empresa cobra, que tem muita gente que de empresa aí tem depressão, aí vai pegar licença, porque o chefe fica pressionando, que precisa, ele quer resultados, cumprir. A pessoa começa a viver um mundo de pressões em que ela tem que dar conta de um monte de coisa, da vida dela. Só que acontece, a pessoa não consegue dar conta. E em primeiro lugar, que tudo vai pelo cérebro. Nós temos, queridos, o nosso cérebro. Você acha que você pensa só por você? Não. Você pensa. Tem muitas pessoas além de você, dentro de você mesmo. Você não é uma pessoa sozinha. Entende? Mas eu sou eu. Você é eu. Mas o seu eu tem várias personalidades. Entende isso? Você não é uma pessoa sozinha. Você pode estar em quadro sozinho, fisicamente, mas você está acompanhado por um monte de gente chamada eu. Aí, as facetas do seu eu conversam com você. Mas como é que eu vou saber que o meu eu está falando? Sabe quando você vai viajar e que você não tem com quem conversar? Aí você me pergunta e você mesmo responde. Já percebeu já? Você não, pois é, não, pois é. Aí você mesmo conversa com você mesmo. Ou seja, você está conversando com você mesmo. Isso significa conversando com o seu outro eu. Então, o conflito existe quando o meu eu correto quer fazer as coisas corretas, mas o meu eu terrível quer me arruinar. Então eu fico em um conflito interior que vai alimentar as minhas perversões, as minhas dificuldades emocionais. Por quê? Porque eu não consigo ter equilíbrio do meu eu. E é isso que terapia faz. Conduz você a controlar o seu eu. Porque se você conseguir gerenciar a sua vida por 24 horas e conseguir gerenciar a sua vida por 48, e você conseguir gerenciar a sua vida por uma semana, você pode ter certeza, você vai conseguir gerenciar a sua vida para sempre. O problema é que nós queremos, aí voltando na questão das medicações, temos um monte de coisa aqui, certo? Mas aí o que acontece? A gente quer o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil. O caminho mais fácil das pessoas é o quê? Não, eu vou dar uma canecada mesmo, porque assim eu já esqueço da vida. Hoje eu vou beber
povo fala, né? Vou beber todas, né? Sabe por quê? Eu bebendo todas vou esquecer da vida. Aí, queridos, é que nem aquele cara que casou com uma mulher que não é horrível, feia, é um dragão, por exemplo. Aí ela chega assim e fala assim: nossa, bonito, né? Você tá feio desse bonito, né? Pois é, mas eu tô bom, e você? Entende? As pessoas, elas têm dificuldades emocionais, exatamente porque não buscam tratamento. Deixa eu falar uma coisa para você, com todo o meu respeito a você. Se você tivesse cuidado da sua vida melhor, você não estaria aqui. Se você não tivesse decidido ir pelo caminho correto, você não estaria aqui. Só que qual é o nome dessa clínica? Recomeçar. Aqui é o recomeço de uma nova jornada. Eu creio. Entende? Aqui você pode começar a sua vida diferente e nunca mais voltar aqui. Você vai voltar só para dar testemunho. Ô Clebão, vou dar um testemunho ali, ó. Passei pela clínica, fui recuperado, fui muito bem respeitado, muito bem tratado, tá ligado? Eu estou aqui, mano, para falar para vocês que eu venci. Tá entendendo, gente? É assim que você tem que pensar. Porque suas decisões determinam o seu destino. Suas decisões determinam quem você será. Então, queridos, transtorno obsessivo compulsivo, pessoas com manias. O transtorno compulsivo obsessivo, ele é o pai da bipolaridade. Quem é o bipolar? É a pessoa que também tem transtorno compulsivo obsessivo. O que é isso? Mania de limpeza. Tem gente que, olha, inventa de lavar a casa meia-noite. Vai lavar roupa meia-noite. Ou então tem aquele guri que tem uma moto. Nossa, ó, toda hora está lustrando a moto. Ilustra, e mexe na moto, ilustra. E se alguém falar, ah é? Agora eu vou mesmo. Entendeu? Por quê? Porque o indivíduo está tendo um transtorno compulsivo, obsessivo. Aquilo, ele passa a ter uma mania. Então a pessoa, não somente na questão de uma questão objeto, mas emocionalmente, a pessoa, ela tem o hábito, ela quer assim, não, eu preciso que a pessoa esteja ao meu lado todos os dias. Aí o que acontece? Entra num relacionamento, não entende que a pessoa também é você, tem que respirar. Aí começa o quê? A desenvolver o ciúme doentio. Por quê? Porque ele quer que a pessoa sempre perto dele constantemente. Então se a pessoa fala assim, olha, você está me sufocando, a sua mania de querer estar sempre pegando no meu pé, está me sufocando. O que acontece? Aí o cara, ou aquela menina, já começa a desenvolver a bipolaridade. Gente, existem três tipos de bipolar. Dois tipos de bipolar e um chamado borderline. O primeiro tipo de bipolaridade é aquela pessoa que começa com estresse. Quando tem alguma coisinha está estressando, porque o estresse é da família do bipolar, né? Geralmente o bipolar é uma pessoa assim que é meio impaciente. Primeiro nível. Segundo nível da bipolaridade, a mania. Aí com mania de limpeza, mania de ordem, mania de mandar nos outros. E o pior, que ele desenvolve a mania de estar certo. Aí todo mundo está errado, só ele. Jesus está errado, só ele está certo. Percebe? Por quê? Porque o bipolar, ele sofre uma coisa chamada rejeição. Ele resiste à frustração. Então, quando alguma coisa sai do campo de lógica dele, então ele vai se estressar, e ele vai brigar por aquilo, e ele vai querer determinar, ele vai se tornar uma pessoa um mandão, ou uma menina mandona, vai se tornar uma pessoa controladora. Aí o que acontece? A pessoa bipolar geralmente sofre de rejeição. Por quê? Porque ninguém dá conta de estar com o cara chato, com a menina chata no pé dele. Aí acontece, ó, o povo não sabe tratar, porque não é especialista na área, vai fazer o quê? Abandona, rejeita. E muitos filhos são abandonados pelos pais, porque ninguém dá conta dele em casa.
casa, em vez de se alegrar com tudo, já arranja confusão na rua, arranja confusão na escola, arranja confusão com a família. O que acontece? A turma fala assim: abandona isso aí, não tem jeito não. Então, ao invés de ficar orando pela cura, evitamos adoecer. Então, queridos, vamos concluindo já, né? Essa primeira parte. Então, o bipolar, pessoas que têm dificuldades de alimentar, que a anorexia também é um dos transtornos, né? A pessoa não quer comer, a bulimia quer comer. A anorexia, transtorno de que tem anorexia, não quer comer nada porque não quer ficar além do peso. Não, porque eu estou ficando feio, eu estou ficando feia. Aí acontece, gana a não comer. Aí fica naquela fez esqueleto. Percebe? Mas a pessoa imagina que não, eu estou muito gorda. Aí não quer comer. Ou então, a bulimia, né? Transtorno de bulimia, que a pessoa começa a comer demais. Aí come. Aí, quando passou aquela vontade de comer, o que ela faz? Vai botar o dedo na boca para vomitar. Já? Por quê? Para ficar com o corpo perfeito. Não, eu comi porque tem muita vontade. Mas o que acontece? Vai lá e bota o dedo na boca, provoca o vômito, vomita tudo comeu, até se difunde de novo e repete o processo. Isso é um transtorno. Percebe? Então, existem vários transtornos. E são os principais que eu estou falando. O que 20% da população brasileira sofre esses transtornos. Agora, então, gente, a depressão é quando a pessoa ela fica resistindo a atividades também, porque o depressivo ele não quer fazer nada. Não é que ele é um vagabundo, não é porque ele ficou triste, ele ficou magoado, sem humor, sem alegria. A pessoa começa a se esconder dentro do mundo. Aí ele vai gerar uma coisa chamada fobia. Para vocês entenderem o que é fobia. Fobia. Ó, Forbes na mitologia grega é o deus do medo. Quando os deuses do grego iam para uma guerra e que eles estavam perdendo para o inimigo, aí eles chamavam quem? O deus Forbes. O deus Forbes chegava lá, nem fazia nada, também não tinha exército, era só ele. Ele só olhava assim, ó. E o exército morria. Porque ele é o deus do medo. Por isso que surgiu a fobia. Entende? Ou seja, é o medo de falar em público, é o medo de se expor, é o medo. Tem gente que desenvolve fobia de ser curado. Não, é o medo de se expor, é o medo de procurar tratamento, é o medo. Tudo isso aqui vai gerar uma coisa chamada síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? É quando tudo isso vem no mesmo momento numa pessoa só. A síndrome do pânico, já viu aquelas vias, né? Já viu as grandes, né? Tem uma via, tem uma principal, uma rodovia principal, lá uma BR, e um monte de carro vem em tudo que é lugar. Ali. Todo mundo saindo dos bairros, todos os carros, e todo mundo vindo numa direção só. É assim que é a síndrome do pânico. Então todos os carros vão em uma direção só para bater no mesmo lugar. É assim, aí vai medo, nervosismo, dá febre, desmaia, treme, taquicardia, desespero, tudo vem em um só momento naquela pessoa. Agora, é comprovado até hoje que a síndrome, o ataque de síndrome, a manifestação da síndrome do pânico, ele demora até 15 minutos e no máximo 60 minutos. Agora, as consequências daquele momento é que arrasta a pessoa por uma noite inteira. Percebe? Porque ninguém passa 24 horas com síndrome do pânico, porque é uma manifestação. Não é um estado constante, é uma manifestação de tudo aquilo que não foi tratado. Ou seja, quem não trata as emoções, está juntando o carro na via, está juntando. Uma hora, esses carros vão bater, pá. Aí quando bate, aí vem os pensamentos negativos. Não tem mais jeito, o povo não me ama, eu não quero ser mais rejeitado, eu vou me matar, eu vou me drogar, toma um monte de comprimidos, vai para o hospital, vai fazer lavagem, para poder ficar em ordem. Você entende?
Deus do pavor, é o Deus do pânico, percebe? Então Pan é o Deus dos bosques, Deus das florestas, na mitologia grega. Só que Pan, o Deus Pan, ele nasceu com chifre, pés e bode, uma barba desse tamanho, parece um Lula, uma barba enorme. O que acontece? Os deuses do Olimpo achavam ele horrível e feio, e por isso as pessoas temiam o Deus Pan. Por isso que quando, naquela época da mitologia grega, eles tinham passado pelos bosques, eles sentiam angústia, medo, pavor, porque eles sabiam que o Deus Pan estava assustando eles. Foi aí que surgiu a síndrome do pânico. Entende? E eu sei, queridos, que entre vocês muitos têm transtornos, muitos têm dificuldades, mas nós vamos falar sobre isso na próxima etapa, ok? Ô Vasco, pode ir. Já falei já.